Eu já trabalhei muito com isso. E para poder dar este brilho, para poder ficar lisinho dessa forma, isso passa por um processo tremendo de polimento e lixação. E começamos a lixar isto com a lixa, vamos dizer assim, de número 36, e aquilo faz muita poeira, porque aquilo come o material e arranca pedaços para lá e para cá. Mas uma vez que sai a parte mais grosseira, então vamos diminuindo aquilo para uma lixa de número 60, e já diminui um pouco a poeira, porque vai apenas alisando, e depois passamos para uma 120, depois para uma 180, depois uma lixa de número 600, até que por último apenas faça algo como um pelo de carneiro por cima, com a cera. Então você encontra essa pedra brilhosa que temos aqui, e isto até quando você coloca próximo do sol, ou quando o sol bate, isto pode refletir como um espelho, não é? Como um espelho. Mas para poder estar nessa situação, isto passou por muitas provas, por muito lixamento, por muito polimento. O nosso dia a dia é dessa forma, e Deus permite. Às vezes temos tantos problemas com famílias, com filho, com marido, com esposa, com vizinhos, seja o que for. E às vezes não suportamos. Meu Deus, que faço? Eu não aguento mais isso. E aquilo é uma lixa, simplesmente isso, para tirar algumas escolas, algumas aparas de tua vida, alguns pensamentos, para que você possa ir adquirindo experiência. Isto, Deus está te lixando. E você não quer isto, porque isto dói, isto arranca pedaços, isto fere, magoa. Mas é desta forma que um caráter verdadeiro, um caráter justo, um caráter humilde, está sendo forjado em você. Porque no final das contas, o que Deus deseja é forjar em nós o seu próprio caráter, a ponto de podermos refletir a imagem de Deus, a glória de Cristo, a ponto das pessoas olharem para nós e ver este homem, esta mulher, é uma pessoa de experiência, é uma pessoa humilde, é uma pessoa justa. Vê quando ele aconselha, quando ela fala, aquilo tem palavras que nos chamam a atenção. Isto não se aprendeu de uma hora para outra. Isto foi por causa de uma vida de dificuldades e um aprendizado, como se você tivesse passado por um terrível deserto. Pelas Escrituras, nos é dito que Abraão não foi provado até depois que ele recebeu a promessa. Só depois que ele recebeu a promessa, ele então foi provado. E assim é com todos os outros filhos de Deus. Deus não te testa ou te põe em prova para depois te dar a promessa. Ele faz diferente. Ele primeiro te faz uma promessa e então te impõe testes para ver como você lida com esses testes, com essas provas, para ver se em você pode ser cumprido a sua promessa. No livro de Hebreus, no capítulo 11 e o versículo 17, nós lemos assim nas Escrituras: pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Quando foi que Abraão foi provado? Isaque já era um garotinho, crescido. Vê? E quando Deus fez a promessa, muito tempo antes de Isaque nascer. Observe. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Abraão conhecia a promessa. E a Bíblia continua: sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Então eu aprendo assim pelas Escrituras, que Deus primeiro te dá a promessa, e logo depois te põe em prova, para ver como você se comporta diante destas provas. Na Epístola aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 15, fala a respeito de Abraão também. E está escrito assim: e assim, depois de ter esperado com paciência, então, significa, e só então, alcançou a promessa. A promessa lhe foi dada, mas só depois de ter esperado com paciência foi que aquilo se cumpriu. Em Hebreus capítulo 10 e o versículo 35 está escrito: não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Confiança em quê? Na palavra, na promessa que Deus tem te dado. E diz:
que tem grande e avultado galardão. Então nós vemos que a palavra de Deus, a promessa de Deus, tem uma grande recompensa para aqueles que passam no teste. Vê? Há uma recompensa em crer nas promessas de Deus. Você pode encontrar nas Escrituras muitas promessas, e você pode tomar essas promessas para você. Vê? Mas se você quer que essas promessas se cumpram em sua vida, então você precisa estar disposto a passar no teste que Deus te dá. Versículo 36 de Hebreus 10. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então as pessoas, elas querem alcançar bênçãos de Deus, elas querem ser abençoadas, mas sem fazer a vontade de Deus. Vê? As pessoas não sabem o que é a vontade de Deus, elas sabem muito o que é a sua própria vontade. E assim o homem sempre está procurando realizar seus desejos, suas realizações, mas nunca procura saber se aquilo é a vontade de Deus ou não. E, não sabendo qual é a vontade de Deus, ele se aventurará por sua própria conta em risco. E isso quer dizer presumindo. As pessoas então continuam apenas presumindo em suas vidas, em suas realizações, em suas decisões. E presumir significa avançar sem autorização, ou sem autoridade, ou sem ter alguém na frente lhes liderando. E o homem não quer mais a liderança divina, ele acha que sabe mais do que Deus. O que tem acontecido nesse tempo final é que o homem tem procurado humanizar a Deus e divinizar o homem. E assim eles pensam que são Deus, sendo que aqueles que realmente são deuses são somente os filhos de Deus que o são. Vê? Porque eles são semente da mesma espécie, são gerados pelo Pai. Agora, ainda a respeito disso, entendo que somente depois de você fazer a vontade de Deus, você pode então receber o cumprimento da promessa. E eu pergunto, quando você adquire a promessa? Quando eu vou receber o que Deus prometeu para mim? Depois de eu haver sido tentado, passado pela tentação ou pelas provações, e depois poderei ser fortalecido. A respeito do Senhor Jesus, estamos falando até agora de Abraão, a respeito do Senhor Jesus, nós encontramos Paulo também falando no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte. Eu encontro as Escrituras dizendo que o Senhor Jesus, enquanto esteve naquele corpo de carne, ele orava com oração e súplica, porque ele sabia que tinha um que podia livrá-lo da morte, e esse era Deus, o seu Pai. Se tivéssemos prestado atenção nessas Escrituras há muito tempo, nunca alguém teria nos enganado com qualquer outra ideia, tentando colocar Jesus no lugar do seu Pai. Porque Jesus tinha um superior sobre ele, a ponto de ele orar com orações de súplica, porque ele sabia que somente Deus podia livrá-lo da morte. Vê? E Deus tinha prometido a seu filho que o ressuscitaria. E por isso ele dizia com toda ênfase: eu serei entregue aos homens, morrerei, mas eu ressuscitarei no terceiro dia. Ele cria nesta promessa. Deus tinha dado esta promessa para ele. E ele cria naquilo que seu pai havia lhe prometido. E quando chegou o momento da promessa ser cumprida, aquele filho foi posto em teste, para ver como ele se comportaria diante dos testes. E ele passou no teste quando ele se desprendeu, se desproveu de suas próprias ideias, seus próprios desejos e vontade, e disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice para que eu beba. Todavia não faça-se a minha vontade, mas a tua vontade. Então, quando procuramos fazer a vontade de Deus, estamos prontos para recebermos a promessa. E logo em seguida, Jesus passou pelo processo que passou. E como ele sabia que tinha um que podia livrá-lo da morte, ele enfrentou a morte, de braços abertos. Mas logo depois você encontra 18 escrituras do Novo Testamento testificando que Deus ressuscitou a Jesus de Nazaré. Vê? Ele cumpriu sua promessa. E por isso Paulo está dizendo assim, olha, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrima, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte,